Glória a Deus. Antes de tudo, eu queria dizer que, de fato, essa posição de hoje compartilhar com os irmãos sobre missões, para mim não é tão confortável, porque eu não me sinto assim. Quando o pastor falou comigo, sobre compartilhar da palavra, eu me senti tão incapaz, porque no domingo anterior eu tinha sido tão confrontada, como o próprio pastor falou, a ponto de me sentir envergonhada por estar fazendo tão pouco para Deus, estar fazendo tão pouco na obra missionária, por ter deixado de lado a responsabilidade de fazer missões, como a irmã Lorena falou, que todos nós somos missionários, e nem todos vão, nem todos são enviados, como é uma grande bênção, uma oportunidade de ouvir Lorena, que é uma missionária que está no campo, que fala de algo que ela vive, fala de algo prático, que traz vida para a gente. Mas nem todos os missionários são enviados, a maioria ficam. Mas o grande problema é quando nós somos essa maioria que fica e que não faz missões. A gente termina se acomodando muito no lugar de dizer que eu não sou enviada, o meu chamado não é para ir, eu preciso ficar, porque missões a gente faz orando, contribuindo e indo. Eu não fui chamada para ir, a minha parcela, a minha contribuição para a obra missionária é ficar orando e contribuindo. E ao longo dos anos a gente esquece dessa responsabilidade, E eu me coloco nesse lugar, irmãos, junto com vocês, E Deus me trouxe esse conforto de que eu falaria na mesma condição que talvez muitos de nós aqui estejam, na condição de quem precisa ser despertado, na condição de quem precisa acordar, e olhar a obra missionária como uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Todos fomos chamados para fazer missões, como a irmã colocou. Alguns vão deixar o lugar onde vivem, vão deixar o conforto dos seus lares, da sua cultura, de estar perto da sua família, vão para um lugar distante. Mas nós que ficamos, temos a responsabilidade de manter aqueles que estão lá. E temos a responsabilidade também de fazer missões onde nós estamos. Amém, queridos? Eu gostaria de ler Apocalipse 7, 9 a 11. Esse texto é sempre um texto impactante, É um texto que nos fala da promessa que nós cremos, nos fala daquilo que esperamos. Apocalipse 7, a partir do 9, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Parece que a gente está começando do fim, né? A Bíblia nos traz essa promessa, nós cremos nela, nós cremos que naquele grande dia, né, esse será o cenário, onde teremos uma grande multidão diante do trono do Senhor, pessoas de todas as tribos, povos, línguas, de todas as raças, de todas as partes do mundo estarão diante do Senhor, serão alcançados pelo Senhor. Esse é o resultado do penoso trabalho de Cristo. Ele verá então o resultado da sua morte na cruz, de ter ele se entregado como primeiro missionário, que entregou a sua vida pelos perdidos. E esse será também um fruto do trabalho daqueles que forem cooperadores da obra do Senhor. Amém, queridos? Então essa é uma responsabilidade nossa também, alcançar pessoas de todas as partes da terra para Cristo, ir até os confins da terra, pregando o Evangelho. É uma responsabilidade de todos nós, amém? Todos nós fomos comissionados, né? Isso parece coisas básicas, mas a gente precisa repetir e ser despertado nesse sentido, que todos nós temos essa missão, né? Falar de Cristo, proclamar Cristo, fazer Cristo conhecido, né? Pregar a palavra de salvação aos homens é uma responsabilidade de todos nós, não é responsabilidade de alguns. Todos nós temos essa missão, amém? E o que é que significa então missão? O que é uma missão? Quem pode me falar o sinônimo de missão? Missão é uma responsabilidade que eu recebo. O que mais? Cumprir o ID. Mas qual o significado de missão? Quando você dá para alguém uma missão, você está dando para ele o quê? Fala alto, irmão. Uma ordem, uma incumbência, né? Uma responsabilidade, uma tarefa que precisa ser cumprida. Não é uma coisa que eu escolho se eu vou fazer ou não. Mas quando se dá uma missão a alguém, é algo que se eu recebo uma missão, é algo que eu preciso fazer, né? Tem uma frase que diz: missão dada é missão cumprida. E tem até um livro que tem esse título, e é bem dessa forma. Então todos nós fomos comissionados, amém? E qual foi então essa grande missão que nós recebemos, irmãos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então essa é a nossa missão. Então somos chamados sim, para pregar o Evangelho, para fazer Jesus conhecido onde quer que estejamos, amém? Então todos nós fomos chamados para servir no reino de Cristo. Todos nós somos missionários, seja de que maneira for, seja indo, seja saindo de onde nós estamos, seja fazendo missão transcultural, né, que é a parte de missões mais floreada.
aquele que deixa tudo e vai e faz missão, vai até os confins da terra, mas seja também ficando, começando em Jerusalém, né, como diz o texto que nós vamos ler agora, Atos 1:8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos 1:8. Então, seja ficando, todos nós precisamos fazer missões. Missões não é uma tarefa para os jovens, missões não é uma tarefa de alguns. Missões não é tarefa de grandes igrejas que têm muitos recursos e que podem doar muito. Todos nós fomos chamados, independente da idade que nós temos hoje, independente de se muito recursos nós temos, se temos pouco recurso, né? Se somos casados, se somos solteiros, se temos filhos, se não temos filhos, se trabalhamos, se não trabalhamos, se temos diploma ou se temos pouco conhecimento intelectual, não há desculpa, todos nós fomos chamados, né? E esse despertamento que a gente precisa ter, irmãos, amém? De que não temos feito, pelo menos eu não tenho feito, e talvez alguns ou muitos de vocês também não tenham feito a nossa parcela na obra do Senhor. Podemos fazer muito mais, né? Eu passei a semana, desde o domingo passado, eu passei a semana com essa frase ecoando na minha mente. Eu posso fazer muito mais para Deus. Eu preciso fazer muito mais para Deus, muito mais do que o que eu tenho feito. E esse muito mais não significa de uma hora para outra, de uma maneira independente, deixar tudo sabe, e de uma maneira desequilibrada, ou sem a direção do Senhor, e achar que missões é algo que precisa. Não, é o começar no dia a dia, é isso que a gente vai falar agora, vai ver agora. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, missão começa quando nós recebemos, quando nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor, quando recebemos a virtude do Espírito, quando recebemos o poder do Espírito sobre nós e nos tornamos testemunhas. Um missionário é alguém que é uma testemunha de Cristo. E você não precisa ser enviado a lugar nenhum para ser uma testemunha do Senhor. Missões começam em Jerusalém. E onde é Jerusalém, irmãos? É aqui onde eu estou. Jerusalém é minha casa, né? Jerusalém é o meu trabalho. Jerusalém é a minha escola. Jerusalém é um hospital onde eu preciso visitar um doente, né? Jerusalém é minha vizinhança. É onde eu estou. E a primeira maneira, a primeira forma de fazermos missões, né, na verdade, missões começam, em primeiro lugar, quando eu sou levantada como uma testemunha do Senhor. E isso não precisa muita preparação, isso não precisa anos de seminário, não podemos dar desculpa que não temos aprendido, que somos novos na fé, ou seja o que for. Muito pelo contrário, né? Muito temos recebido aqui nesse lugar, graças a Deus, para a glória do Senhor. Mas o primeiro passo para que a obra missionária comece dentro de nós é quando eu tenho a minha experiência pessoal com Deus, quando eu tenho uma experiência de entrega ao Senhor, quando eu tenho uma experiência de consagração no altar do Senhor, quando eu tenho aquela experiência que marca o meu ser e que eu digo: Deus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo que eu tenho, eu te amo mais do que tudo, sabe? Você não fala nisso com seu pensamento voltado para missões. Não, você fala antes de tudo porque você encontrou Cristo, você encontrou o Salvador, né? E às vezes a gente tem isso, essa chama ardendo na nossa vida no início da nossa caminhada cristã, e ao longo dos anos isso se apaga. Não, então seja a sua primeira experiência de entrega, sabe? De ser o sacrifício queimando no altar, de ser a sua própria vida entregue a Deus, independente, Senhor, se eu vou ou se eu fico, sabe? Se o Senhor vai me levar amanhã, ou se eu ainda tenho muito tempo aqui na terra, independente de qualquer coisa, que o Senhor seja o meu tudo,
né? Então, missões começa com uma experiência pessoal com Deus. Ninguém vai ser chamado para ir a lugar nenhum se antes disso ele não conhecer a Deus, ele não tem uma vida de entrega, ele não tem uma vida voltada para a santidade, antes de tudo para agradar a Deus, sem pensar em obra, sem pensar em ministério, sem pensar se ele vai ser um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo, ou se ele vai ser um servo que não tem título nenhum. Né? Então a obra missionária ela começa quando eu me entrego para Deus. Deus não vai chamar quem não tem essa vida pessoal com Ele. Deus não vai chamar quem não é capaz nem de amá-lo. Vai amar mais a quem. Né? Então a obra missionária dentro de mim começa na minha experiência com Deus. Amém, queridos? E uma testemunha é alguém que é chamado para confirmar algo, para defender algo, né? Algo que viu, que ouviu falar. Então, uma testemunha é alguém que tem convicção, antes de tudo, que sabe o que ela crê, que sabe o Deus que ela tem, sabe de fato que Ele é o único caminho. Então, aí sim ela pode ser levantada como uma testemunha de Cristo. Amém, queridos? Então, que o Senhor nos desperte, antes de tudo, para que a nossa vida com Deus seja mais profunda. Precisamos sair da superficialidade. E volto a dizer que tudo que eu estou falando para vocês, eu tomo para mim mesma. Amém? Deus, antes de tudo, está me despertando. Porque Deus não vai chamar os superficiais. Né? Eu sempre ouvi, Deus sempre chamará os ocupados. E a nossa principal e primeira ocupação no reino da obra é a nossa ocupação na nossa vida pessoal com Deus. Amém? Então, a primeira maneira, a obra missionária ela começa quando eu me entrego completamente a Deus, buscando santificar-me para ser uma testemunha fiel de Cristo e de sua palavra. Amém? A segunda forma de eu fazer missões, ou seja, missões começa dentro de mim, quando eu passo a amar a igreja de Cristo, amar sua obra como prioridade em minha vida. Missões nada mais é do que a obra de Deus. Então todos nós fomos chamados para a obra, nós somos obreiros, em diferentes papéis, né, como membros de um só corpo, cada um com a sua função, mas todos nós somos obreiros. Então, eu jamais vou conseguir fazer qualquer outro trabalho específico para Deus, fora daqui, ou em outro contexto, se eu ainda não fui despertado por um amor à obra do Senhor. Se eu não sou capaz, eu não fui despertado nem sequer para um amor à minha igreja local. Alguém que entendeu o que é obra missionária, ela entende antes de tudo que precisa florescer onde ele está plantado. Deus chama aqueles que irão frutificar, e a primeira frutificação é onde nós estamos. Então, se eu não tenho sido capaz de amar a obra do Senhor aqui, nesse lugar, como é que eu vou amar os povos não alcançados? Como eu vou amar a igreja perseguida em outros países? Se eu não amo nem mesmo, se eu ainda não entendi que eu sou a igreja, que eu sou responsável pela obra do Senhor aqui onde eu estou, se a obra não tem crescido aqui, se vidas não têm sido salvas, se nós não temos sido luz, a responsabilidade não é só do pastor Luiz e da pastora Lani. A responsabilidade é minha. E se eu ainda não entendi que a igreja é prioridade, que a obra de Deus é prioridade na minha vida, que eu preciso organizar a minha vida em função de Deus, em função da minha família, em função da igreja, é você não ter, como a irmã Lorena trouxe, como a gente ouviu no domingo passado, ouviu na quarta-feira pelo pastor, é eu não ter a minha vida como preciosa, é eu não ter a minha própria vida como prioridade absoluta. É eu entender que o crescimento da obra do Senhor neste lugar é responsabilidade minha. Então aí eu começo a fazer missões, é quando eu entendo que eu preciso me entregar. Se eu não tenho sido capaz de me sacrificar por essa obra aqui,
Onde é que eu vou mais, irmãos? Se eu não tenho sido capaz de fazer sacrifícios tão simples em prol do reino de Deus, aqui nesse lugar, onde é mais que Deus vai me levar? Se eu muitas vezes não tenho sido, eu sei que talvez essa palavra não seja para a maioria, mas em alguma medida Deus fala com cada um. Se eu não tenho sido fiel em dizimar, em ofertar, em colaborar para o sustento dos missionários que estão aqui conosco, amém? Os nossos pastores são os missionários que estão mais perto de nós, que deixaram também sua terra, deixaram sua família, deixaram seus interesses pessoais e foram enviados. Então, se eu não tenho sido capaz de usar os meus recursos em prol da obra do Senhor, como eu vou enviar recursos para fora? Como o meu coração vai se sensibilizar com os missionários que estão lá sendo treinados no Ministério Servos de Cristo, que vão ser enviados a tantos outros lugares? Então, a obra missionária começa com o amor à obra de Deus, onde eu estou. Amém? Aí, então, você pode dizer, beleza. Então, eu já posso me sentir um missionário, né? Porque eu já amo a Deus, já amo minha igreja, já estou aqui atuando, já tenho a minha função, né? Tenho sido um crente exemplar. Não, irmãos. Esse é apenas o começo. E como eu falei para os irmãos, o grande problema é que a gente para por aqui. A gente não entende que a nossa responsabilidade vai além disso e que nós não temos cumprido. Amém? Então, além disso que eu falei, que a obra missionária começa com a minha vida entregue no altar, começa com o meu compromisso com a igreja, começa com o meu compromisso com a obra de Deus, na igreja local, onde eu estou plantado, mas vai além disso. Amém? Então, nós somos enviados como testemunha, como diz Atos 1:8, para Jerusalém, que é onde eu estou, é minha casa. Eu preciso ser uma testemunha viva onde eu estou, como nós já dissemos. E como é difícil, né? No auge do nosso primeiro amor, parece que a gente sorri para todo mundo, e de 3 palavras que a gente fala, uma tem Jesus, né? E a gente sabiamente, com sabedoria, sem sabedoria, seja onde for, a gente quer falar de Deus e se perde nisso, né? Mas é momento da gente resgatar. E se Deus quiser nos levar além de Jerusalém, além da nossa cidade, né, como diz Atos, para a Judéia, que é o nosso estado, a nossa nação, a Samaria, né, que fala de povos segregados, de povos excluídos, até os confins da terra, que o Senhor nos leve. Amém? Mas voltando a dizer, nem todos serão enviados. Quais as 3 formas que a gente tem de fazer missões, irmãos? Orando, contribuindo e indo. Vamos repetir? E indo. Amém? Então, como um exército, nem todos são enviados para o campo de batalha, né? Nós temos os que ficam para pensar nas estratégias, ficam para providenciar os suprimentos, ficam para coordenar. E nenhuma base de exército abandona seus soldados no campo de batalha, como nós fazemos, né? Existem muitos missionários em toda parte, em todo lugar, e nós não os ajudamos em nada. E eu falo, irmãos, ajudar é com pouco, e às vezes isso termina sendo uma limitação para a nossa contribuição. Para a nossa fé limitada, a gente acha que o pouco que nós temos a dar vai fazer pouca diferença, mas não é assim. O pouco que eu dou, o pouco que você dá, né, o pouco que o outro irmão dá, e isso tudo Deus faz com que seja muito. E às vezes é o suprimento de uma família, é uma Bíblia que uma oferta dessa pode comprar, e uma Bíblia muitas vezes fortalece uma família inteira, uma comunidade inteira, onde ninguém tem Bíblia, e aí uma Bíblia vai ser fruto da nossa oferta. Muitas vezes uma oferta simples, humilde como a nossa,
pode ser usada, como o irmão Carlos viaja para a África, para Moçambique, e às vezes é uma oferta onde ele pode levar uma quantidade maior de medicamentos, onde as pessoas são pobres e doenças como verminose matam as crianças lá. Eu lembro de um exemplo da irmã, no livro da irmã Age Baker, onde ela fala que uma oferta que foi dada por alguns amigos dela, se comprou muitos frangos, muitos pedaços de frango, e 2.200 pessoas, de uma maneira milagrosa, foram alimentadas e sobraram sacolas de frango para ser levadas para casa. E uma pequena oferta de um grupo de pessoas que resolveu dar. E aquele milagre, porque frango é banquete na mesa dos moçambicanos. E um milagre como esse, vários corações foram alcançados. Amém, queridos? Então não podemos desprezar a nossa fé, a nossa oferta. A nossa fé precisa crescer. E falando rapidamente sobre a necessidade que temos, já que fazemos missões assim, os que não vão precisam ficar orando e ficar contribuindo. E nós temos orado especificamente pelas necessidades da obra, da obra local, pelas necessidades de Jerusalém e até pelas necessidades dos confins da terra. Eu falo orar de uma maneira sistemática, irmãos, de uma maneira comprometida, compromissada. Hoje temos diversas formas de nos envolver, de ter notícias. A internet está aí para isso. Existem várias missões internacionais, nacionais. Nós temos aqui de perto o Ministério Servos de Cristo, temos o irmão Carlos, que são os alvos da nossa contribuição nesse período, da nossa oferta. Então eu falo de orar rotineiramente, de conhecer as necessidades da obra missionária e ter lá essas necessidades listadas junto com seus motivos de oração, para orarmos diariamente. Amém? Então a oração é uma arma que alcança, que não tem fronteiras. A oração que você faz por uma família que perdeu o pai recentemente, por uma mulher que está viúva com seus filhos, porque o marido foi morto por amor a Cristo. A oração que você faz, que o Espírito Santo vai ali, conforta e que fortalece. Não há barreiras, não há fronteiras para a nossa oração. Amém? A oração pode tudo e nada pode calar a voz da oração. Não tem barreira de distância, não tem barreira de línguas. Você não precisa falar a língua daquele povo para orar e interceder por eles. É algo que leva o poder de Deus até distante. E ali o Senhor opera, o Senhor sustenta, o Senhor renova, o Senhor anima o coração daquele missionário que está pensando em voltar para casa. E nós precisamos orar, ser despertados para voltarmos a orar pela obra missionária de uma maneira comprometida. Amém, queridos? E a terceira forma de nós fazermos missão é contribuindo. Isso nós já falamos. Então não despreze a sua pequena oferta. Nem Cristo desprezou a oferta da viúva. Foi uma moeda, foi uma oferta simples. Então a oferta que nós podemos dar vai além do valor daquela oferta. Ali está um ato de amor. E Deus opera um milagre, porque Deus é Deus, é o Deus dono do ouro e da prata. Deus faz muito mais além do valor monetário daquela oferta sua, irmão. Então vamos crer, vamos nos empenhar, vamos nos dedicar nesse sentido. Amém? Todos nós fomos chamados para sermos missionários. Amém, queridos? E que esse despertar seja de todos nós. De todos nós. Desde as crianças até os adolescentes, os jovens. Todos nós. Os mais idosos, os mais experientes, todos nós precisamos ser despertados e ver missões de uma forma realista, não de uma forma romântica. Eu lembro quando eu era adolescente, assim que eu me converti, nos meus primeiros anos, missões ardia muito no meu coração. Todos os cultos
de missões que eu ouvia falar, eu ia correndo, sabe? Onde fosse, na igreja que fosse, eu ia. Aí todo apelo que era feito no altar, eu ia. Disse sim para o Senhor várias vezes, né? Conheci em um desses encontros, desses cultos de missão, sabe? Eram aqueles cultos que se colocava bandeiras e que se orava pelas nações. Eu achava aquilo tudo muito lindo e eu sonhava que eu ia para a África um dia, sabe? Eu sentia e eu achava que missões eu precisava ir para a África para fazer missões, né? Eu era inexperiente, nova na fé e nova na idade. E num desses encontros, eu conheci o Ministério Portas Abertas, e é um ministério que trabalha com igreja perseguida, né? Diferente dos ministérios que trabalham com os povos não alcançados. Os ministérios que trabalham com os povos alcançados, eles enviam missionários para lugares onde as pessoas não conhecem Jesus, para povos distantes, onde comunidades inteiras nunca ouviram falar do Senhor, ou até países mesmo onde existe uma resistência e perseguição religiosa, mas eles vão para levar o Evangelho. E o Ministério Portas Abertas faz missão de uma outra forma. Eles apoiam a igreja perseguida. Eles apoiam os cristãos que estão em regiões onde o evangelho é proibido e cristãos que vivem sob ameaça, sob tortura, muitos são mortos. Eles apoiam líderes da região para que esses líderes ali sejam fortalecidos e que se tornem pastores, que se tornem líderes em sua região. Apoia famílias que têm, sabe, pessoas que perderam membros por conta da perseguição religiosa. Então, acompanhei durante muito tempo esse ministério. Eu tinha aqueles encartes, eu colocava na minha cabeceira. E ali você tinha cada dia de oração. Dia 1 do mês, você ora por país tal. Dia 2, os 30 dias. E eu tinha essa rotina de orar pela igreja. Contribuía, mesmo sem trabalhar. Qualquer dinheirinho, eu tinha um carnezinho, ia e contribuía. Eram ofertas pequenas, mas eu não deixava de contribuir. E isso se perdeu ao longo dos anos, irmãos. E hoje eu não tenho feito nada disso, né? Hoje eu trabalho, poderia contribuir muito mais. Hoje eu tenho muito mais maturidade, poderia me dedicar muito mais à oração pela igreja sofredora, pela igreja perseguida e pelas almas de forma geral. E ao longo dos anos a gente vem se envolvendo, né? Vem casamento, filhos, a igreja local. Tudo isso é lícito e tudo isso é prioridade, é importante para Deus, sim. Mas nada disso nos impede de sermos missionários onde estamos. Amém? Não temos desculpas, eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas e você também não tem desculpas. Amém? Então que o nosso coração seja encandecido, que o nosso coração seja aquecido novamente, volte a arder por alguém lá no seu trabalho, que você vê que caminha para o inferno, alguém que está ao nosso redor, que a gente vê que talvez não faça parte dessa multidão, que estará diante do Senhor naquele dia. E que nós possamos fazer missões de uma forma prática. Hoje a gente tem esse entendimento de que você não precisa ir para fazer missões. Mas se Deus te chamar, diga eis-me aqui ao Senhor. Amém? Nós temos todo um campo missionário em Taparica, né, pastor? Mas o nosso ide ao Senhor não é Senhor, o nosso eis-me aqui ao Senhor não é só para ir, irmãos. Diga eis-me aqui ao Senhor para orar, diga eis-me aqui ao Senhor para contribuir. Faça a sua oferta de contribuição uma prática, um hábito na sua vida. Não deixe para um mês de missão, não deixe para os 2 meses de missões na igreja. Leve missões para a sua casa. Fale de missões, ore por missões com seus filhos. Incentive eles para a obra missionária. Incentive eles a falar de Cristo também, a serem pequenos missionários desde pequenininhos. Amém? Então esse é o nosso compromisso.
nós fomos chamados, você foi chamada, ninguém tem desculpa para não ser um missionário. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus.